As principais tendências que transformam a realidade das pessoas e das empresas. Está no ar o podcast Lab de Tendências, da Casa Firjan. Fala pessoal, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Lab de Tendências da Casa Firjan. Eu sou Yuri Campos e hoje a gente vai falar sobre os impactos da pressão pela performance na nossa saúde mental e como o equilíbrio pode ser a chave para resolver esse problema. Ou, como defende o nosso convidado, como a mediocridade pode ser o caminho. E aqui, talvez esse termo gere alguma resistência para você. Certamente gera para mim. Afinal de contas, essa palavra mediocridade traz uma carga negativa de inferioridade ou incompetência, mas medíocre é basicamente o que está na média. Ainda assim, não é algo que inspira sucesso, né? Pelo menos não na nossa definição convencional. Só que se a gente pensar o sucesso não apenas pelo que conquistamos, mas também pelas coisas de que não abrimos mão para alcançar tais conquistas, aí talvez o caminho do meio faça mais sentido. Ainda mais considerando os números alarmantes relacionados à saúde mental no mundo e especialmente aqui no Brasil. Segundo a International Stress Management Association, cerca de 30% dos trabalhadores brasileiros possuem sintomas de burnout, ou seja, exaustão extrema ligada ao trabalho. A gente está em segundo lugar no ranking mundial, atrás apenas do Japão. Paralelamente, o maior e mais recente mapeamento global de transtornos mentais da OMS destacou que o Brasil possui a população mais ansiosa do planeta. Talvez seja por isso que, ao pensar em objetivos de vida, cada vez mais pessoas estão priorizando objetivos intrínsecos, como cultivar relacionamentos e buscar o desenvolvimento pessoal, aos objetivos extrínsecos, como sucesso financeiro e profissional. Essas são algumas das ideias apresentadas no livro Viver é Melhor Sem Ter que Ser o Melhor, e outros princípios do arcadismo para os dias de hoje, do psiquiatra Daniel Martins de Barros, lançado em novembro do ano passado pela editora Sextante. Nele, o autor traz conceitos e tendências contemporâneas como a atenção plena, o minimalismo e a dificuldade de encontrar foco para refletir sobre o que significa uma vida melhor. E, de novo, não custa reforçar esse ponto. Esse não é um livro contra o sucesso, mas sim sobre ampliar o significado de sucesso. O Daniel é professor colaborador do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP, doutor em Ciências e bacharel em Filosofia, também pela USP, colunista do jornal e do portal Estado de São Paulo e da rádio Band News FM e criador do canal Daniel Martins de Barros no YouTube. Ele também é autor de sucessos como O Lado Bom do Lado Ruim e Viver é Melhor Sem Ter que Ser o Melhor, ambos pela editora Sextante, a quem eu agradeço imensamente a ponte com o autor, especialmente em nome da Natália e Tassiana. Bom, antes de chamar o nosso convidado, um pedido rápido para você. Não deixa de seguir esse podcast na sua plataforma de áudio preferida. E se você já ouviu algum episódio e gostou, deixa aqui uma avaliação de 5 estrelas no Spotify ou uma curtida onde você estiver ouvindo, porque isso ajuda muito para que a gente possa se dedicar cada vez mais na produção dos episódios, beleza? E compartilhe esse podcast com aquele seu amigo ou amiga que você acha que pode se interessar também. A gente agradece. E aí, Daniel, tudo bem? Cara, muito obrigado pela disponibilidade e muito bem-vindo ao Lab de Tendências. O prazer é meu estar aqui trocando essa ideia e enriquecendo esse debate aí com esses assuntos que na superfície parecem polêmicos, né? Mas a gente vai ver que fazem muito sentido. Boa, eu li o seu livro, aliás, parabéns, eu terminei na semana passada, muito bom e realmente faz todo sentido. E aí até, já trazendo o seu livro aqui para a conversa, né, na minha introdução eu trouxe um trecho que é seu, que eu acho que resume muito bem a ideia que você quer passar, né? Você diz, o sucesso deveria ser medido não apenas pelo que conquistamos, mas também pelas coisas de que não abrimos mãos para alcançar tais conquistas. E aí, de fato, a gente pode observar algumas tendências atuais que vão nessa linha. No âmbito profissional, por exemplo, cada vez mais pessoas buscando o nomadismo digital. Tem o fenômeno do quiet quitting, principalmente entre jovens que estão largando seus empregos por não se contentarem com um trabalho sem propósito. A própria semana de 4 dias, que tem sido adotada em muitas empresas ao redor do mundo, busca justamente uma melhora na qualidade de vida e bem-estar das pessoas, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho
quanto que desse nível de ansiedade e burnout altíssimos que a gente tem no Brasil, você acha que vem dessa pressão pela performance no trabalho, nas empresas, né? E como que você enxerga esses movimentos que eu citei dentro desse contexto? Eu gosto tanto dessa definição de sucesso, eu acho a ideia tão boa que eu acho que ela nem é minha. Eu até falo isso no livro. Eu falo, cara, eu não sei se essa ideia é minha, se eu vim em algum lugar, mas o fato é que a gente mede o sucesso e a gente, enfim, avalia o sucesso pela coisa que a pessoa conquistou. Né? Você vê o sujeito lá em cima do pódio, vê a medalha de ouro e fala, bom, ele conquistou a medalha de ouro, ele obteve sucesso. Ou você vê o sujeito sendo promovido no trabalho, ele ganhou a vaga de diretor ou a vaga de CEO, e você fala, bom, ele teve sucesso. E a gente esquece que isso é um pacote. Isso é um pacote. Para você chegar lá na medalha de ouro, no lugar mais alto do pódio, para você chegar a CEO, para você ser promovido, não é uma coisa que cai do céu. Você teve uma construção de uma carreira, de um esforço, de uma dedicação que envolve invariavelmente muita abnegação, abrir mão de muita coisa, sacrificar muita coisa. Porque você não vai chegar no lugar mais alto do pódio assim numa boa, você tem que sacrificar muita coisa. E a gente coloca num pacote, a gente só olha para o que o cara conquistou e a gente não olha para tudo que ele sacrificou. E aí a gente mede o sucesso pelas conquistas e esquece de colocar na conta, no balanço ali, tudo que o cara abriu mão. E de repente o sujeito abriu mão de tanta coisa, de tanta coisa para conseguir aquilo, que, cara, você tem que repensar se isso é sucesso. Né? Então o sujeito conseguiu ser o CEO da empresa, mas ele sacrificou 3 casamentos, os filhos não falam com ele, já tem 3 pontes de safena, já... Será que isso é sucesso? Eu estou, claro, colocando num extremo caricato, mas é só para ajudar a gente a entender do que eu estou falando quando eu digo que o sucesso é um pacote e que a gente só tem olhado por um ponto de vista. Né? Então, quando você olha, bom, ele não foi promovido, mas ele não deixou de fazer sua atividade física, ele não deixou de ter os seus hobbies, ele não deixou de curtir os filhos, ou ele não deixou de curtir a namorada. Será que isso é fracasso? Né? Será que... Entende? Então, uma vez até um repórter me perguntou, doutor Daniel, só fala aí da mediocridade e tal, de tirar o pé, e de repente uma pessoa pode ler o livro e entender que, né, que tudo bem, e aí ela pode não ser promovida no trabalho. Aí eu pensei, ó, cara, já pondo a culpa em mim. Já tá pondo a culpa do autor aqui, da promoção que ele perdeu. Mas aí é isso mesmo, de repente o sujeito faz as contas e ele avalia que o quanto ele vai pagar para receber aquela promoção não vale o quanto ele vai progredir na carreira, o quanto ele vai ganhar mais. E aí ele perder a promoção não é um fracasso. E é nesse contexto que eu vejo esses fenômenos que você comentou, né? Tanto do quiet quitting. Isso começa com a geração Z, porque são os jovens que estão no mercado, mas isso não é um fenômeno geracional. A gente já vê isso hoje, gente da minha geração, X, a gente já vê em várias camadas etárias da população, dos trabalhadores, os caras dizendo, não, peraí, é melhor tirar o pé, é melhor desacelerar. Eu fiz recentemente uma pesquisa, uma enquetezinha informal no meu grupo de WhatsApp dos meus colegas que se formaram comigo, né? Então, toda a galera aí dos 50 anos. E aí eu perguntei, você está acelerando, você está desacelerando, você está na mesma? Deu mais ou menos ali bem empatado, quase um terço, um terço e um terço. Então tem uma galera que ainda está acelerando, porque, né, médico às vezes embala mais tarde, mas já tem gente que já está aproveitando para tirar o pé. Então não é uma coisa geracional, é uma coisa, no meu ponto de vista, de uma era e não de uma geração. Nós estamos entrando nessa era de repensar esses valores. É que quem puxa a fila normalmente são os mais jovens, né, em qualquer novidade. Perfeito. E eu acho que esses números, né, alarmantes que a gente citou aqui, de ansiedade, de burnout, de depressão, de solidão, que a gente não mencionou, mas que também são, né, pontos críticos, eu acho que deve
na minha opinião, parece que é o principal fator que está propiciando essa mudança comportamental, né? Essa nova era. Você concorda? Você vê por aí também? Sim, não, uma hora cai a ficha, né? Porque a gente, por exemplo, quando pensa em burnout, a gente sempre pensa no estrutura capitalista opressora e no patrão malvado que explora até a última gota. Não estou dizendo que não exista uma estrutura que de fato força as pessoas ao seu limite. Existe como estrutura, enfim, como construção da sociedade. Mas um dos fatores de burnout, porque está todo mundo nessa mesma estrutura e nem todo mundo tem burnout. Um dos fatores associados ao burnout são fatores individuais. Da própria personalidade, da própria postura do sujeito com relação ao trabalho. Então, o sujeito extremamente envolvido, o sujeito que quer transformar ali as coisas, que é absolutamente dedicado e quer dar conta de tudo, é o sujeito que tem muito mais chance de ter burnout. O cara que tá ali, ok, deixa eu tocar de lado aqui, deixa eu fazer o suficiente, né? Menos engajado nesse sentido, é o sujeito que tem muito menos chance de ter burnout. Então, essa coisa de a gente só valorizar a alta performance, a entrega, o máximo, é uma fábrica de burnout, porque as pessoas acreditam que é só isso que vale a pena e então nem fazem as contas, nem param para pensar se é isso que elas querem mesmo. E eu acho que a sociedade tem parado para pensar um pouco mais. E do ponto de vista da psiquiatria, como é que você acha que as empresas podem promover, então, já que tá acontecendo esse movimento, né, das pessoas evitando, né, também se cobrar muito pela performance, tentando até tirar um pouco o pé do acelerador, como você percebeu aí entre a sua enquete do grupo de amigos. Como é que você acha que as empresas podem promover ambientes de trabalho saudáveis que equilibram a pressão pela performance e o bem-estar dos profissionais, dos funcionários? Cara, essa é uma boa pergunta, viu? Talvez a gente não pode ser ingênuo também, né? Falar assim, não, então é o seguinte, olha, as empresas, deixa cada um fazer do jeito que quer, vamos ser aqui carinhoso, né? E deixar tudo aberto. Cara, também não tem sentido, né? A empresa é movida por lucro e ela tem que lucrar. Se ela não lucrar, ela vai morrer e aí vai todo mundo ficar desempregado. Então, encontrar esse meio do caminho, esse ponto de equilíbrio, ele é um desafio. Talvez isso passe pela compreensão de que nem tudo é vitória, de que nem não é o único valor, a vitória, o sucesso, a promoção, ganhar mais dinheiro, entregar mais, não pode ser o único valor da empresa. Eu acho que é esse negócio. Então a empresa tem que dar lucro e se não der lucro vai todo mundo para a rua, fato. Agora, pessoas saudáveis é lucrativo para a empresa. Os funcionários bem de saúde, não afastados, é mais lucrativo para a empresa. Por muito tempo, isso não foi colocado na conta e tinha afastamento, botava outro, demitiam, se demitia, colocava outro e vamos que vamos. Só que aí as empresas começaram a ver que isso é caro. É caro porque você tem que treinar de novo, é caro porque você perde expertise, é caro porque você toma multa, dependendo do tanto de afastamento que você tem. Então ficou caro e é lucrativo para a empresa cuidar da saúde mental dos seus funcionários, dos seus trabalhadores. E eu acho que a gente ampliar esse leque, né, do que a nossa empresa quer de fato, além do lucro, porque a gente não vai abrir mão disso, pode deixar as pessoas um pouco mais, um pouco menos pressionadas pela alta performance. Então, assim, eu tenho entrega para fazer, eu tenho que entregar e eu tenho que corresponder, mas se eu não for o melhor funcionário do mês, não tem problema. E eu não vou ser punido por isso desde que eu tenha feito o que eu tenho que fazer, né? Então é nesse sentido que é um resgate da mediocridade, não é o resgate da insuficiência, mas de um meio termo suficiente e saudável, né? Perfeito. A gente tem um episódio aqui com a Renata Rivetti, que é a pessoa que está trazendo esse experimento da semana de 4 dias de trabalho para o Brasil. Iniciaram os testes no ano passado, uma ONG, né, que é a 4-Day Week Global, e todos os resultados até aqui dos experimentos que já foram implementados, como no Reino Unido, Portugal, no próprio Estados Unidos, os resultados são todos positivos, né? Percebeu-se que com o aumento do bem-estar diminuição dos níveis de estresse dos funcionários, diminuiu também o turnover das empresas, então as empresas gastam menos com contratação, porque os funcionários
ficam mais tempo na empresa e aumentou e manteve a produtividade, em alguns casos até aumentou a produtividade. Então, acho que é bem nessa linha que você falou, né? No sentido prático da coisa, dá para a gente perceber benefícios. Quando a gente fala em voz alta, parece tão óbvio, né? Pois é, verdade. Quem diria que os funcionários que hoje têm um trabalho muito mais intelectual, que depende muito mais do seu estado mental, quem diria que eles estando melhor... Esse é o ponto. De forma mental e emocional, eles produziriam mais. Puxa, né? Que revelação. Mas é o ovo de Colombo, né? Boa. Mas, então, falando sobre o insight que você teve para escrever o livro, porque aí ele vem de uma hipérbole dessa coisa da cobrança pela performance, né? Que você fala, você meio que observou essa questão a partir de uma entrevista do César Cielo, onde ele diz que abdicou de muita coisa, ele não podia namorar, ele teve que mudar de país para poder fazer todo o processo que levou ele ao lugar mais alto do pódio olímpico. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e também como é a sua relação com o sucesso e como que você lida com a autocobrança pela performance, porque, afinal de contas, você tem uma performance profissional muito boa, já lançou muitos livros, tem doutorado, está muito acima da média, né? Não é medíocre nesse sentido. Então, como que você incorpora também as ideias que você traz no livro na sua vida, no seu dia a dia? Pois é, esse foi um desafio quando eu estava pensando sobre o livro, né? Na verdade, essa história do César Cielo foi uma semente que foi plantada e estava ali na minha cabeça há muitos anos, né? Na época que ele estava ali no auge que eu vi essa entrevista. Uma outra semente que se juntou a isso foi uma matéria que também é antiga, que eu li na Scientific American, de um dos autores que defende a coisa um dos caras que propôs a ideia do paradoxo da escolha, né, que é o seguinte: quando você tem muita opção, a gente tem a ideia de que você vai escolher melhor e vai se sentir melhor. Só que é um paradoxo, porque quanto mais opção você tem, mais tempo você gasta escolhendo, gasta mais tempo e energia para fazer sua escolha e menos satisfeito você fica porque você tem a sensação que abriu mão de muita coisa para escolher aquela, né? Quem já ficou rodando menu do Netflix sabe o que eu tô falando, né? Assim, quanta coisa você vai abrir mão quando você escolhe uma série ou um filme. Então, isso é um cara que defendia a ideia do bom o suficiente, né? Que a gente, na busca do melhor possível, você se torna mais insatisfeito. E ele defendia a ideia do bom o suficiente. Aí isso também foi mais uma semente que ficou lá. E essas coisas se juntaram, de repente, germinaram, quando eu fui convidado para falar numa live que era sobre alta performance. Aí me deu uma preguiça. Não, alta performance não. Não dá para ser média performance, não, média não tá suficiente a gente falar de média performance. E eu falei, eu devia fazer um livro sobre os benefícios da mediocridade. E aí, quando falei isso, me juntaram essas coisas, assim, deu um clique. Foi quando eu lembrei do ensino médio, né? Me veio aquela memória antiga do ensino médio do arcadismo, essa escola literária que resgatava alguns valores da Grécia Antiga. E lembrei não por acaso, lembrei porque eles tinham, um dos lemas era o aurea mediocritas, a mediocridade de ouro, o valor do meio termo. E aí eu fui atrás e, enfim, e as ideias foram brotando e mergulhei ali, né? Depois tem outros lemas que a gente pode falar aqui que eu abordo no livro, mas especificamente sobre a aurea mediocritas, né? A mediocridade de ouro, o que falava era exatamente isso, assim. Já na Grécia Antiga se advertia contra os extremos, contra os excessos, contra o de mais e o de menos. A virtude é o meio do caminho entre a falta, que é o defeito, ou o excesso, que é o outro defeito, né? Do exagero e tal. Isso fez muito sentido, né? Fez muito sentido para mim, porque foi quando me caiu a ficha de que a nossa sociedade estava pondo valor demais e exclusivo na vitória, no sucesso, no dinheiro, na promoção, enfim, nesses parâmetros de sucesso. E aí, o que eu procurei fazer não é desqualificar a medalha de ouro, não é falar que é feio você ganhar, é bonito, eu adoro ver Olimpíadas, eu cito o exemplo do Charlie Parker, né, o músico de jazz, que eu adoro também Charlie Parker, amo. Sacrificou a vida em função da arte, eu adoro ouvir jazz, eu quero que tenha muito Charlie Parker, mas, então eu não estou falando que é feio ser vitorioso, o ponto é, este não é o único valor que existe. Existem outras coisas valiosas que você pode almejar em vez da vitória, que é o que eu chamo do fenômeno
Simone Biles, né? A Simone Biles, quando ela falou, não vou nessa competição aqui, eu não vou entrar porque isso aqui vai me machucar e eu prefiro não ganhar essa medalha de ouro porque eu não estou bem nesse momento, uma interpretação muito superficial e ligeira foi de que agora é bonito ser derrotado, antes bonito era ganhar e agora bonito é perder. Não, você não entendeu o que está acontecendo aqui. Você ouviu o galo cantar, mas não sabe que terreiro, porque o que está bonito é a pessoa ter liberdade. O bonito é você ampliar o leque de escolhas e de valores, e a pessoa falar, neste momento o ouro é valioso, mas também é valiosa a minha saúde, e eu prefiro não. E você aumentar a liberdade, você aumentar o grau de escolha das pessoas é que é bonito, né? E eu acho que é assim que eu lido com a minha própria performance, né? Eu sempre fui um aluno média 8. E isso é consistente, assim, eu fui resgatar meus históricos escolares, eu nunca fui um aluno média 10, entendeu? Mas também não era uma nota baixa, eu fazia o que precisava para tirar 8, porque eu achava 8 uma nota boa, me dava, sabe, vantagem sem me custar muito. Então é um pouco isso que eu imagino que esteja no segredo da minha performance aí, né? E eu falo, né, do poder da média. A média ela é uma força gravitacional que te atrai. Você vai ficar na média, não vai ter jeito. O que você pode fazer é trabalhar para subir sua média, como os jogadores de pôquer ou como os atletas profissionais, eles sobem a média, mas eles também gravitam em torno de uma média, né? Não adianta a gente achar que vai ser sempre alta performance, né? Tá aí o Botafogo. Não fala de Botafogo não, que aí eu fico triste. Não foi isso, né? Regressão à média, foi o maior exemplo de regressão à média. As coisas giram em torno da média, então se o time tá indo muito bem, ele vai cair, se o time tá indo muito mal, ele vai subir, é a regressão à média. Essa é uma força gravitacional da qual a gente não escapa. É isso. O lance é jogar sempre a barra para cima, né? A média para cima, porque a média também tem a ver com quem você está se comparando, né? Então, talvez seja assim, eu quero estar no time de elite e ali eu posso estar na média. Isso, mas mesmo no time de elite tem vezes que você vai ganhar, tem vezes que você vai perder, não tem essa história de que vai sempre ganhar, entendeu? E é essa opressão da vitória que adoece as pessoas. Deixa eu puxar uma outra tendência aqui que você coloca no livro, que você fala da redescoberta do estoicismo, né, que é uma escola filosófica surgida na Grécia Antiga, que enfatiza a aceitação serena das circunstâncias da vida a partir da distinção do que está ou não sob nosso controle. E aí, de fato, eu tenho ouvido mais sobre esse tema e, de curiosidade, eu dei uma olhada no Google Trends e eu vi que a busca por esse termo aumentou bastante nos últimos 5 anos, aumentou muito aqui no Brasil. E aí no livro você diz, é uma proposta alinhada com técnicas modernas de psicoterapia que promovem a autorregulação emocional a partir de práticas muito semelhantes. O estoicismo parece tão atual porque toda geração acredita que vai resolver os problemas do mundo e se frustra quando percebe que não conseguirá. Daí esses ensinamentos tão antigos parecem ter sido escritos para os nossos dias. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Pois é, eu cito o estoicismo en passant, né? Porque a proposta do livro do Viver é Melhor Sem Ter Que Ser o Melhor é resgatar lemas do arcadismo, que por sua vez resgatou lemas da Grécia Antiga, né? Princípios da Grécia Antiga. E por que a Grécia Antiga parece tão atual, né? E é um pouco... E aí eu cito, né, faço paralelo com o estoicismo, mas pode fazer com o budismo, pode fazer com o cristianismo, eu até cito depois na conclusão um pouco isso, porque é o seguinte, existem valores, existem características que são essência do ser humano, cara. A gente pode estar em Marte, a gente pode estar falando com um robô por meio de avatares, mas a gente não vai deixar de ser humano, de precisar de algumas coisas que são essenciais, de desacelerar, de se conectar consigo mesmo, de reconhecer suas emoções, de valorizar o outro, e tudo isso está presente nesses valores que são atemporais. As coisas só chegaram até hoje porque elas tocaram em essências. Por isso que elas parecem ser escritas para hoje. Quando a gente estiver em Marte, vai parecer ter sido escrita para... Nossa, parece que os caras estavam aqui em Marte. Já sabia. Não, já sabia mesmo. Porque eles não estão falando de uma circunstância temporal ou geográfica particular. Eles estão falando de coisas que são essenciais. Tem muitas coisas que foram ditas pelos filósofos que não se aplicam mais, que eram circunstanciais, por líderes religiosos que ficaram no passado. Mas as coisas que sobrevivem porque
dizem respeito a esses fenômenos que são recorrentes, né? E o estoicismo é um pouco disso, ele faz esse sucesso todo porque ele é mais um que resgata valores que permanecem, né? Como essa, de novo, falando em voz alta, fica óbvio, né? Tem coisas que não estão no nosso controle, as coisas que não estão no nosso controle não adianta lutar contra elas, né? Tão óbvio quanto é necessário a gente voltar a verbalizar isso. Sim, não, óbvio, definitivamente precisa ser verbalizado constantemente, né? Porque é muito fácil no dia a dia, com excesso de informação, com excesso de coisas acontecendo, a gente se esquecer do óbvio, né? Entrar num piloto automático. Mas eu trouxe esse trecho porque eu acho interessante essa questão de estar alinhado com técnicas modernas de psicoterapia, porque a questão da terapia mesmo, a psicanálise, né, é algo que está muito em alta também, né? Tem se visto muito, está se falando muito sobre isso, cada vez mais pessoas buscando terapia, então eu queria que você também trouxesse um pouquinho disso, até porque vai dentro da sua linha de trabalho, né? Eu acho que isso tem a ver com a percepção das pessoas da importância da sua saúde mental. No fundo, é isso, né? A gente já vem batendo nessa tecla há décadas e uma hora a mensagem passa, né? Uma hora a mensagem entra. E a pandemia ajudou a mensagem ser compreendida de que a nossa saúde mental, ela é um recurso, ela é um asset, ela é realmente algo precioso e que a gente precisa cuidar e a gente precisa investir. E é por isso que tem se falado mais de terapia, de meditação, de atividade física. Toda semana sai alguma evidência de atividade física beneficiando a saúde mental, de você desacelerar para benefício da sua saúde mental. Enfim, é porque a gente entendeu que, poxa vida, tem isso também, né? Olha, a gente não estava pensando, mas isso aqui também é importante. A conta chega, né? Quem diria que se alimentar bem, dormir cedo, dormir uma quantidade suficiente de horas, fazer exercício físico regularmente, quem diria que isso aumentaria a qualidade de vida, melhoraria a saúde mental e te deixaria mais feliz no final das contas? O meu primeiro livro com a editora Sextante chamava Pílulas de Bem-Estar, que eu pego ali dicas baseadas em evidência para um monte de coisa, né? Alimentação, inteligência, relacionamentos, e aí tinha algumas coisas que eu coloquei na conclusão, porque elas eram dicas que valiam para todos os capítulos. Eu falei, não dá para repetir elas em todo o capítulo, eu vou colocar na conclusão como as pílulas mágicas, e aí eu concluo que são as dicas que a sua avó já te dava, né? Come bem, olha as companhias, vai dormir cedo, levanta desse sofá, faz atividade física, que aí depois eu descobri que tem até uma área da medicina hoje estudando isso, que é a medicina do estilo de vida, né? Vai caindo a ficha. Chega uma hora que fala assim, putz, a gente está fazendo errado, né? Boa. Acho que um outro ponto assim, que acho que não pode deixar de ser falado nessa conversa é a questão das redes sociais, né? Porque, no final das contas, quando a gente está falando de cobrança por performance, as redes sociais elas podem ser muito tóxicas nesse sentido, porque a gente só olha o melhor do outro. E aí a gente fica se comparando com o melhor do outro e acha que a gente não está performando bem, que a gente não está viajando o suficiente, que a gente não está indo para lugares tão legais, que a gente não está fazendo tanta atividade física. Como é que você enxerga isso e o que você acha que as pessoas podem fazer assim, para se blindar um pouco desses problemas também, né? Dessa coisa negativa das redes sociais? Porque sair das redes sociais é um privilégio, né? Começa por aí. Nem todo mundo pode e também nem todo mundo quer. É legal também, tem vários outros pontos positivos, então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, que também é um tema que você aborda no livro. A comparação, ela é inevitável. Às vezes as pessoas me perguntam, como fazer para não se comparar? Eu digo, não vai fazer. A gente vai continuar se comparando. O cérebro funciona por comparação, por contraste. Você só sabe que um lugar está escuro quando você já viu ele claro. Você só sabe que alguém é alto porque você sabe que ele é maior que quem é baixo. E, sobretudo, valores tão subjetivos e não tangenciais como salário, conta bancária, quantidade de bens, isso tudo é muito subjetivo e o muito ou pouco vai ser sempre por comparação. Então, a gente não tem muito como não se comparar. O problema é que a rede social ela eleva isso a um grau prejudicial, né? Não saudável mesmo, tóxico. É como
você diz assim, bom, meu corpo precisa de energia e eu preciso comer, só que aí o cara vem com, sabe, um salgadinho que mistura sal, gordura e açúcar, tudo, né, em alta quantidade, e aí aquilo está fornecendo o que o seu corpo de fato precisa, mas numa quantidade tóxica, numa apresentação que não vai te fazer bem. Eu acho que a solução, ela passa por a gente entender que, primeiro, a comparação é inevitável. Essa é a minha mensagem com relação a isso. Quando você está se comparando em uma variável. Você está se comparando ali em um aspecto. E quando a gente faz isso, a gente tende a só enxergar aquele aspecto, porque você está focado nele. E aí você vê que você tem menos seguidores, então você acha que você é pior. Ou você vê que você não vai para os mesmos lugares viajar, então você acha que você está num patamar inferior da existência. Quando, na verdade, aquele é só um aspecto. Aquela é só uma variável. O número de seguidores que você tem nas redes sociais não falam sobre quem você é. Você também é um trabalhador, você é um funcionário, você é filho, você é pai, você é obreiro da igreja, você é síndico do prédio, você é torcedor. Então você tem um monte de outros aspectos na sua vida que não estão naquela comparação ali. Então, quando a gente se compara, você pode se comparar e falar, puxa, eu queria ter mais seguidores, ou eu queria ter um carro maior, ou eu queria ter mais dinheiro na conta, ou eu queria ir para esse lugar. Beleza, queria, verdade, nesse aspecto eu não estou tão bem. Mas minha vida não se resume a onde eu vou passar as férias, minha vida não se resume ao quanto que dinheiro que eu tenho no banco, minha vida não se resume ao quantos seguidores eu tenho na rede social. Então, acho que, de novo, como a gente falava de entender que o sucesso é um valor, mas a gente precisa ampliar o nosso leque de valores, a gente entender que a comparação de um aspecto ela é inevitável, mas a gente ampliar o nosso aspecto o nosso leque, né, de variáveis que compõem quem a gente mesmo também é um antídoto para isso. Mas dá trabalho, né? A gente precisa parar, pensar, refletir, coisa que a gente não faz no modo automático em que a gente vive normalmente. Boa. Vamos para a nossa dica de ouro. E aí, Daniel, eu queria te agradecer demais aí pelo papo e pedir suas considerações finais e uma dica de conteúdo também. Na verdade, 2 dicas. Eu queria que você falasse primeiro sobre o seu livro e depois alguma outra coisa que você esteja lendo, vendo ou ouvindo que você acha que seria legal compartilhar com a audiência. Bom, o livro, ele, como eu disse, né, ele resgata ali os lemas do arcadismo, e a gente não passou por todos, mas para dar um taster aqui para a galera, eu falo do famoso Carpe Diem, por que ele fez tanto sucesso e qual é o real significado dele para os nossos dias, né? É você colher o dia, aquilo que se apresenta para você no dia, estando atento à sua vida, né, e não andando no automático. Não tem a ver com meter o pé, né, na jaca, não. O Inutilia Truncat, que eles faziam, né, como uma reação ao barroco, que era exagero, eles falam, vamos voltar para a essência, né? Então, a gente hoje tem esse excesso de coisas, excesso de informações, isso nos deixa soterrados, sem aproveitar nada. Então, como voltar para a essência? E a minha dica, que é o prazer, é a gente se tentar desfrutar mais as coisas. Você desfrutando, você gasta mais tempo com menos coisa, né? O Fugire Urbain, que é o fugir da cidade, que obviamente a gente não vai todo mundo mudar para o campo, mas a gente pode ficar atento com a loucura e a correria das cidades, e como isso é pernicioso para a nossa saúde emocional, e como a gente precisa de uma reação a isso também, de desacelerar, de se reconectar. E o Aurea Mediocritas, que é o que a gente falou mais aqui, né, de a gente entender o valor do meio termo. Então, essas são as dicas aí de ouro dos Árcades, que já se inspiraram nos gregos, então e no futuro alguém vai se inspirar. Eu me inspirei nos Árcades e assim vai, né? E eu gosto muito de um autor que eu cito bastante no livro, que é o C.S. Lewis, o escritor das Crônicas de Nárnia, e ele era um filólogo, um professor intelectual lá de Cambridge, assim, super cético e ateu, e lá pelas tantas ele se converte ao anglicismo, e ele fala, putz, eu não tive nenhum entusiasmo, mas eu entendi que existe uma verdade aqui, existe um conhecimento, existe uma profundidade que eu não alcancei fora desses ensinamentos. E aí ele tem livros de
muito, muito interessantes. Assim, tem uma série enorme de livros dele reflexivas sobre a vida nessa ótica. Então, eu recomendo praticamente qualquer coisa que está sendo lançada. Thomas Nelson está lançando aí toda a obra do C.S. Lewis. Fica aí a dica também dos livros dele. Boa, boa. Lembrando que a gente vai colocar, pessoal, todas as dicas aí, todas as referências citadas ao longo da conversa num link na sinopse do episódio, você pode acessar por lá. Muito obrigado, Daniel. Muito obrigado a você que está ouvindo a gente até aqui. Lembrando que a conversa não encerra agora, a gente está nas redes sociais, você pode acompanhar a gente pelo Instagram, no @CasaFirjan, onde a gente mantém a programação sempre atualizada, além de postar muito conteúdo relevante. Se você quiser falar direto comigo, eu estou no LinkedIn, é Yuri Campos, vou adorar saber o que vocês estão achando dos episódios, se tiverem críticas, sugestões, vão ser muito bem-vindas. E onde é que o pessoal te encontra, Daniel? No YouTube, Daniel Martins de Barros, ou nas redes sociais como Daniel M. Barros, no @Daniel M. Barros, a gente continua trocando ideias por lá. Boa. Obrigado, Daniel, obrigado, pessoal, e até o próximo episódio.